Da Semana Santa com o Padre Luiz Henrique. Primeiramente eu quero agradecer ao Padre por ter acolhido aqui e também disponibilizado todo o material para realizar essa entrevista. Para iniciar nossa conversa, Padre, o senhor poderia nos falar o que é a Semana Santa e qual que é a posição que ela se encontra nas festas litúrgicas da Igreja? É uma coisa importante para compreendermos bem a Semana Santa, né? É relembrarmos a importância que tem a celebração do mistério pascal de Cristo. O centro da nossa fé é a pessoa de Jesus Cristo, né? Nós somos cristãos porque cremos em Cristo, né? E o ápice da vida de Jesus Cristo é o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Na verdade, é por causa da fé em Cristo e por causa da fé na sua ressurreição que nós acreditamos em todas as outras coisas, né? Jesus havia pré-anunciado que morreria e que ressuscitaria. Com a sua ressurreição, isto dá uma comprovação e uma veracidade a tudo aquilo que Cristo disse, tudo aquilo que Cristo é e tudo aquilo que Cristo mesmo acredita e que nos transmitiu, né? Por isso, toda a nossa fé depende da nossa fé em Cristo e da nossa fé no mistério da sua paixão, morte e ressurreição, que nós dizemos mistério pascal, né? A Igreja, ela tem um modo muito particular de relembrar a pessoa de Jesus, que é através das celebrações litúrgicas. Pela liturgia, nós não só fazemos memória no sentido de nos relembrarmos de Cristo e da sua vida, mas nós atualizamos o mistério da vida de Cristo hoje na nossa história, na nossa vida atualmente, né? Isto é possível através do sacramento da Eucaristia. E já de uma memória milenar, a Igreja passou então a celebrar na sua liturgia as diversas memórias da vida de Jesus, e como a paixão, morte e ressurreição é o momento central da vida de Cristo, então também ela celebra com centralidade o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, né? E para celebrar este mistério central da nossa fé, então tem esta semana, chamada Semana Santa, ou por alguns padres da Igreja chamado também de a Grande Semana, né? A Grande Semana, justamente porque celebra neste tempo, né, este grande mistério central da nossa fé, que é o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, né? Então aqui nós vemos o porquê celebramos a Semana Santa, né, e depois já também por qual lugar ela ocupa na nossa fé, né? Eu penso que nós podemos comparar analogicamente o ano litúrgico a uma elipse com seus dois polos, né? Num polo está o mistério da encarnação de Jesus, porque só porque ele encarnou, ele também pode morrer e ressuscitar, e no outro está o mistério pascal de Cristo, né? Mas esse tem uma preponderância sobre todos os demais, porque na verdade foi em vista da Páscoa que Cristo também se encarnou. Por isso, este é o mistério central, de fato, da nossa fé e é o centro também do nosso ano litúrgico. Sim. Por ser o centro, eu creio que a Igreja ela enriquece esta festa com simbolismos próprios, né? Quais são esses aspectos que a Igreja utiliza para maior louvor a Deus e também para a catequese do cristão? Nós vemos que cada uma das celebrações que a Igreja nos propõe, a começar do Domingo de Ramos até o Domingo de Páscoa, né? Cada uma dessas celebrações tem certas nuances que são particulares a cada uma delas e que nos ajuda a ter sinais visíveis para que nós entremos no mistério invisível de Deus. Por exemplo, na Semana Santa nós fazemos a procissão com os ramos, né? Que lembra justamente a entrada de Jesus em Jerusalém, né? E esta entrada já era um anúncio prévio daquilo que aconteceria em Jerusalém também, que é o seu mistério pascal, né? Depois, na Quinta-feira Santa, nós temos a celebração da Ceia do Senhor com lava-pés, né? Que é o momento da instituição da Eucaristia, em que Jesus nos oferece pela primeira vez o seu corpo e o seu sangue, naquele momento para os apóstolos, dá a eles o mandato de perpetuar a celebração da Eucaristia no tempo e para isso dá a eles o poder de perpetuar a celebração da Eucaristia, constituindo os sacerdotes, né, participantes do seu sacerdócio, né? E o lava-pés nos dá a tônica, por assim dizer, daquela celebração que é a oferta de Jesus, né? Cristo que veio para servir a humanidade com a oferta da sua vida, né? Depois, na Sexta-feira Santa, que é o único dia em que nós não celebramos sacramentos na igreja, nós temos a celebração da paixão do Senhor com a comunhão, né? Talvez o momento ápice
seja o momento do beijamento da cruz, né? Claro, dentro de tantas outras coisas na celebração, né? Ao propormos a veneração da cruz de Cristo e a possibilidade de beijá-la ou de fazer algum sinal de reverência, né? Nós estamos indicando justamente esta centralidade da paixão de Cristo na vida cristã, na sua vida e depois também na nossa vida cristã. É uma maneira de nós adorarmos a Cristo e, vamos dizer assim, de reverenciarmos o mistério da sua paixão. E é claro, ao beijar a cruz, né, isto tem um forte impacto, porque de qualquer maneira somos colocados diante da pessoa de Jesus Cristo. Somos colocados também diante da maldade, do pecado e aquilo que nós fizemos com Deus, mas ao mesmo tempo somos colocados diante do amor de Deus, né? Então, isto da celebração da paixão. É claro que no meio dessas celebrações existem outros momentos que a gente poderia enriquecer. Por exemplo, você poderia fazer uma adoração de quinta para sexta, que seria uma espécie de acompanhamento de Jesus que fica preso naqueles momentos. Se poderia fazer, depois da celebração da paixão de Jesus, a procissão com o Senhor morto. Se poderia rezar a Via Sacra, onde nós repassamos os mistérios da paixão de Jesus. Todos esses são elementos da piedade que estão para além da liturgia. Por isso nós chamamos de momentos paralitúrgicos, ou seja, que estão ao lado da liturgia, né, mas que nos ajudam a penetrar mais profundamente no mistério que nós estamos celebrando, né? E aí, no Sábado Santo, que é um dia por excelência do silêncio e do recolhimento, porque acompanhamos Jesus, que é a palavra de Deus que está no sepulcro, então a palavra se cala, né? Na expectativa da celebração da Vigília Pascal, que é onde nós celebramos a ressurreição de Jesus. A Vigília Pascal ela é dividida em 4 partes, né? Cada uma delas com fortes elementos simbólicos, mas que nos fazem penetrar naquilo que nós queremos viver. Em primeiro lugar, a parte da celebração do fogo, ou da luz de Cristo que brilha, a ressurreição. Depois a parte da liturgia batismal, onde é abençoada a água batismal e é aspergida sobre o povo, que vai nos lembrar do nosso batismo, que é a participação no mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Depois a liturgia da palavra, onde nós fazemos mais leituras, né? E por isso a narração da história da salvação, que tem como ponto culminante o mistério pascal de Jesus. E por fim a liturgia eucarística, a igreja que pode de novo celebrar e perpetuar o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus na Eucaristia, e nós que pela comunhão eucarística podemos participar desse mistério, né? Já o domingo da Páscoa é quase que um prolongamento da Vigília Pascal, né? Onde nós celebramos com grande solenidade justamente a ressurreição de Jesus. É claro, como eu disse, nós podemos ir enriquecendo com gestos individuais e comunitários essas celebrações, de tal maneira que a vivência da piedade, seja na liturgia, seja na paraliturgia, nos ajude a acompanhar os mistérios de Cristo, né? Padre, o senhor descreveu as riquezas litúrgicas deste momento, né? Infelizmente, por conta dessa crise sanitária que nós estamos vivendo, nós leigos vamos ficar afastados, pelo menos fisicamente, das celebrações eucarísticas, né? Como que nós podemos vivenciar bem a Semana Santa, mesmo não estando na igreja, no templo? Eu penso que nós poderíamos seguir algumas indicações que são também milenares na igreja. A igreja, no passado, também não celebrava com frequência a liturgia com a participação do povo, né? E por isso as pessoas foram desenvolvendo certas atitudes de piedade que ajudavam elas a participarem ativamente da vida da igreja e entrarem em comunhão espiritual com o mistério de Cristo. E esse tesouro da espiritualidade cristã nos foi legado hoje, né? Por exemplo, eu penso que nós poderíamos passar durante a Semana Santa a rezar a Via Sacra, por exemplo, cotidianamente, seria uma possibilidade de revivermos, através das estações da Via Sacra, os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é rezarmos os mistérios do Rosário, particularmente os mistérios dolorosos, que nos colocariam numa atitude de meditação e de contemplação justamente daquele mistério que nós vamos celebrar durante a Semana Santa. Mais particularmente, se poderia pegar o livrinho de celebrações litúrgicas que é preparado aqui na Arquidiocese de Goiânia e que é dado a todas as paróquias e oferecido a todas as paróquias. Então, os fiéis poderiam pedir aquele livrinho e nos momentos da celebração, certamente os párocos vão divulgar estes horários, né? Nos momentos de celebração, as pessoas ou as famílias poderiam se recolher
e acompanhar a liturgia daquele livrinho, fazer as leituras, fazer as orações. E no momento que é especificamente da liturgia eucarística, onde só o sacerdote podia celebrar, se poderia recolher em silêncio, em adoração, fazer a comunhão espiritual, né? De tal maneira que os fiéis se unem aos sacerdotes que vão estar celebrando naquele momento a Sagrada Liturgia, né? Seja ela a celebração da missa, seja a celebração da Sexta-feira Santa, né? E por fim, eu penso que nós poderíamos dedicar mais tempo à escuta da palavra, dos textos específicos para cada um daqueles dias, né? Fazer a Léxio Divina, que é uma possibilidade de oração antiquíssima na igreja e que nos faz, pela escuta da palavra de Deus, né, ir acompanhando aqueles mistérios, mas sobretudo também entender o que o Senhor, através da sua palavra, quer nos dizer neste momento, né? É claro que nós não estamos pensando numa substituição de uma coisa por outra, né? Mas na ausência da possibilidade de participação da Santa Missa, certamente todos esses exercícios podem nos ajudar muito a não perdermos as graças que neste tempo, nesta situação particular, o Senhor também quer nos oferecer. Padre, uma última pergunta, afastando um pouco da Semana Santa, mas para confortar os nossos alunos. Muitas vezes nesse período a gente acha que esse sofrimento é particular de nós leigos. E achamos que os sacerdotes são privilegiados, que podem celebrar a missa. Mas qual que é o sofrimento que o sacerdote tem, vendo que o povo não pode participar da forma digna da Semana Santa? É bom lembrar que, como eu disse do lava-pés, né, que a instituição do sacerdócio ela só tem razão em vista, claro, em primeiro lugar, da glorificação de Deus por aquilo que o sacerdote faz, mas também pelo pastoreio do rebanho de Cristo, né? Cristo constituiu homens sacerdotes para que pudessem, em seu nome, pastorear essas ovelhas que fazem parte do seu rebanho. Por isso, o sacerdote, ele encarna a figura de Jesus, bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, né? Por isso, toda a vida do padre só tem sentido como oferta da sua vida ao povo de Deus, né? E esta oferta, claro, se faz de diversas maneiras. Mas também na vida do padre, a celebração da Eucaristia, ela tem o seu ápice. E na celebração da Eucaristia há um duplo movimento. O padre oferece o sacrifício do corpo e sangue de Cristo para a glória de Deus, e nesse sentido ele está unido à igreja, oferecendo a sua ação de graças ao Pai, oferecendo o sacrifício de Cristo. Mas, por um outro lado, em nome de Cristo, essa oferta do sacrifício também é em favor do povo de Deus, né? É claro que a celebração da missa tem validade por si mesma, sem a participação de nenhuma pessoa. Basta nós nos lembrarmos que o sacrifício de Cristo no Calvário não é que tinha muita gente próximo e não é que aquilo era acolhido por todas as pessoas. Pelo contrário, Cristo, na verdade, estava sendo rejeitado, né? Então, o valor da Santa Missa é um valor em si mesmo. Mas é claro que o sacerdote que celebra a Eucaristia quer fazer em favor do seu povo e quer fazer para que o seu povo possa participar de modo pleno também daquele mistério, né? Por isso, é claro, celebramos sempre com gosto a liturgia e a Santa Missa, mesmo sem o povo, né? Mas para nós saber que o povo que gostaria e tem desejo grande de participar deste momento não pode, por circunstâncias adversas e alheias, à nossa vontade também das pessoas, né? Isso também para nós é causa de sofrimento, né? Também nos sentimos de algum modo unidos a todas essas pessoas que não podem participar conosco daquele momento que é ápice da nossa vida cristã, né? Existe um adágio antigo dito por Santo Agostinho, claro, se referindo mais aos bispos, né? Ele diz, né, que com os cristãos ele é cristão e para os cristãos ele é bispo, né? Ele dizia desta maneira, né? Eu acho que assim, por analogia, nós podemos aplicar isso também a todo sacerdote, né? Com o sacerdote, com o povo de Deus, também o sacerdote é povo de Deus e sofre com o povo e quer bem o seu povo, né? E para o povo ele é sacerdote, por isso gostaria de oferecer também essa oportunidade para ao seu povo, né? Aquela pequena parte do rebanho que lhe é confiado. Por isso seria assim, errado pensar que os padres neste momento não sofrem.
talvez não sofrem por causa própria, né? Mas sofrem pelo povo a ele confiado, a quem ele ama e a quem ele gostaria de dar a vida. E a vida principal que um sacerdote pode oferecer ao seu povo é Cristo mesmo, que é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Padre. Eu espero que nós possamos utilizar desses elementos paralitúrgicos, né, para bem vivenciar a Semana Santa, e agradeço muitíssimo. Eu queria aproveitar, né, e dizer a vocês que estão acompanhando essa entrevista, né, que de fato se empenhem. Certamente vai ser mais difícil viver a Semana Santa neste modo, né? Mas os momentos de dificuldade também se tornam uma grande fonte de possibilidades para o nosso crescimento, né? Que em tudo isso nós saibamos desejar ainda mais a participação na Eucaristia, que para as próximas Semanas Santas nós nos dediquemos ainda mais para uma participação efetiva, profunda, interior, né, viva destes mistérios, né? E também que nós não percamos tempo durante a Semana Santa com coisas que podem nos impedir de, dentro da possibilidade, participar da melhor maneira dessas celebrações. Ou seja, que nós nos empenhemos seriamente para que este tempo seja de fato um tempo de graça para cada um de nós.